Vamos falar sobre cozinhas hoje. Deixa eu escrever aqui. Cozinhas confortáveis é o nosso papo de hoje. Boa noite. Ontem a gente falou um pouco sobre estilos de decoração. E a gente falou um pouco sobre os fundamentos para a gente começar a transformar as nossas casas. Então a gente falou sobre princípios de decoração, sobre como a gente melhora a nossa casa, sobre como a gente pode transformar a decoração dela. E hoje a gente vai começar a entrar em um aspecto de falar um ambiente de cada vez, certo? Me confirma todo mundo se está me ouvindo bem, se está me ouvindo bem. Matheus, Sara, Matheus, falei contigo no WhatsApp. Bom, vamos começar falando então. Eu trouxe aqui algumas referências de cozinhas pra gente ir conversando. E eu vou trazendo cada imagem de cada cozinha, a gente vai conversando aqui. Eu tô olhando aqui pro lado porque tem quais são as nossas pautas, como é que a gente faz para deixar uma cozinha mais confortável, a gente trazer para ela utilidade, que é o que mais importa nesse ambiente, mas a gente deixar ele um ambiente mais aconchegante também. Então, à medida que a gente for olhando ambiente por ambiente, a gente pode trazer um pouco mais desses assuntos, tá? Vou colocar aqui a primeira cozinha e com ela a gente já vai entrando aqui no nosso tema, no nosso assunto. Qual é a grande questão com cozinhas, gente? É um ambiente que ele é o que a gente chama de ambiente de serviço, certo? Então ele é um ambiente que ele precisa ser funcional, acima de tudo. Ele precisa ter uma boa funcionalidade no dia a dia. A organização dele, as dimensões dele não devem atrapalhar os serviços que estão acontecendo ali naquele espaço. Assim como a cozinha é assim, também é assim a área de serviço, um escritório, ele é uma área de trabalho, mas não é uma área de serviço em si, né? Como uma cozinha, como uma área de serviço. Enfim, lavanderias também são áreas de serviço, zonas de serviços, né? Então, esses ambientes, eles precisam ter uma funcionalidade, assim, bem redonda, sabe? A gente precisa ter muito bem organizado qual é o uso que cada espaço daquele lugar ele vai ter. Porque assim a gente garante que o que a gente chama de layout, ele seja mais prático no dia a dia, você não perca tanto tempo tentando encontrar as coisas ou gastando energia tentando resolver obstáculos do próprio ambiente, sendo que você poderia já estar usando, fazendo as suas atividades de serviço nesse ambiente. Esses são ambientes que precisam desse cuidado especial com a funcionalidade. Porém, hoje em dia a gente falou muito do estilo contemporâneo ontem, né, de decoração, estilo moderno. E hoje em dia também é importante que a gente tenha, mesmo nos ambientes de serviço, mesmo nesses ambientes como a cozinha, a gente tenha um espaço confortável, um espaço aconchegante. Especialmente porque a gente consegue integrar muito bem esse espaço com outro espaço que a gente chama mais de espaço de estar. Que no caso pode ser uma sala de jantar, pode ser uma sala de estar mesmo, uma sala de jogos, uma sala de televisão, até um escritório, uma sala de estudos, né? Que a gente tem projetos aqui que tem um pouco esse tipo de solução. Então, hoje em dia, o tipo de solução arquitetônica que a gente costuma dar, especialmente por aqui, é uma solução que costuma integrar mais os ambientes. A gente costuma ter mais integração visual entre a cozinha e a sala de estar, a sala de jantar. A gente não tem como se fosse um ambiente bem fechadinho apenas para a cozinha, outro ambiente bem fechadinho apenas para a sala de jantar. Então, é muito comum haver essa integração. E aí, por causa disso, eu quero trazer algumas soluções para vocês, alguns aspectos que fazem as cozinhas elas serem confortáveis, além de serem funcionais, porque essa parte do conforto e do aconchego está muito presente na arquitetura hoje em dia. Então, eu separei aqui 6 pontos, que eles são pontos chaves para a gente conseguir entender, analisar as cozinhas, a gente ver que tipo de solução existe nelas e a gente trazer para a nossa realidade. Então, eu quero que você olhe cada um desses projetos, cada uma dessas imagens que eu vou trazendo aqui, observa o que eu tô te falando desse ponto que é crucial
na decoração da cozinha e ver o que você consegue desses pontos já trazer para a sua realidade, para a sua própria cozinha. Que é aí que está a inteligência, é você pegar o que eu estou falando e trazer para a sua realidade, adaptar para o que você tem em mãos. Então, a primeira cozinha, eu quero trazer um ponto que ele traz mais chances de você acertar na sua decoração da cozinha, que é você trabalhar com cores mais neutras. Então, aqui há toda uma paleta de cores neutras. Vocês lembram que a gente falou muito disso ontem? De paletas de cores, de escolhas de materiais, de você manter uma coerência como um todo em tudo que você está escolhendo ali para o seu ambiente. Aqui tem uma paleta de cores que ela tem uma base mais neutra. Então a gente tem variações de cores, mas que tá tudo ali mesmo embaixo do mesmo guarda-chuva, digamos, né? Então a gente tem o amadeirado, a gente tem o branco aqui da bancada, aqui dessa parte da ilha, né, dessa parte aqui da extensão que tem esses bancos embaixo. A gente tem o branco todo ali da bancada, ó, da bancada em L. Pode ser um mármore, pode ser um granito, pode ser um porcelanato, mas ele tem uma coerência com a parte da cor e da textura. Ali atrás, ó, em cima da bancada, a gente vê esse revestimento que tá esse quadradinho, ele é todo nessa paleta de branco também. E o branco, ele também está presente no revestimento das paredes, ele também está presente na luminária, ele também está presente aqui no desenho da coifa, vocês estão vendo? Em cima do fogão, em cima do cooktop. Então, tudo isso mantém uma certa coerência no ambiente. Quando você trabalha com cores mais neutras dentro da arquitetura, dentro da tua decoração, você tem menos chances de errar, porque elas meio que todas combinam bastante entre si. Se houver assim uma diferença grande entre elas, talvez seja mais na coisa da tonalidade, um tom mais frio, um tom mais quente, mas as cores neutras, elas são muito fáceis de você combinar entre si, mesmo que haja essa diferença de tonalidade. Então, esse primeiro exemplo dessa primeira cozinha é um exemplo muito bom disso. Você vê que tem os metais ali dourados, né? A torneira, ela é mais dourada. Eu tenho ali na decoração ali do canto como se fosse um jarro assim mais acobreado, mas tudo tá ali dentro dessa base mais neutra, de tons mais neutros, mais amadeirados. Enfim, é um ótimo exemplo de como você trabalha mais cores neutras, tá? Então, vou trazer aqui agora uma outra referência para vocês, pra gente ir avançando na nossa conversa, que vamos lá. Pronto, vou trazer essa aqui, que é bem interessante. Olha só, gente, essa imagem aqui dessa outra cozinha, ela tem algo que... Ela também tem essa base neutra, né, que eu falei pra vocês, mas ela tem algo que, se você souber trabalhar bem na sua cozinha, dá, assim, um grande tchan, digamos, sabe, pra tua decoração. Que é essa parte toda que a gente chama... que fica, primeiro, vamos lá, a bancada. Vocês estão vendo que tem a bancada, aqui que tem o fogão, que tem a pia. Logo, quando você está encostado na parede, tem como se fosse uma continuação da bancada, não é? Como se fosse uma extensão dessa pedra que está ali, como se fosse subindo, dobrando na parede. Essa extensão a gente chama de espelho. Então, esse espelho, a forma como você trabalha ele junto com o fundo dessa parede, é uma das coisas que pode transformar a decoração da sua cozinha. Porque é onde você pode criar você pode trabalhar um revestimento diferente do padrão que tem na tua cozinha como um todo. Você pode fazer uma continuação bem grande desse espelho para ele ir até o armário aéreo também. E isso dá como se fosse todo um fechamento, uma criação diferente para o jogo de marcenaria que existe ali. Quando você está trabalhando esse espelho de forma mais criativa, você tá com um olhar diferente para ele acaba dando muita personalidade para a decoração da sua cozinha. Esse é um dos segredos que traz mais conforto, traz mais aconchego, traz uma personalidade para o ambiente da cozinha, que é um ambiente muito de serviço, mas que aqui ele ganha como se fosse uma vida, um frescor, sabe? Aqui ele trabalhou só subindo um pouquinho esse revestimento, essa pedra da bancada, e aí ele continuou a partir dessa pedra até o armário aéreo com uns tijolinhos,
Vocês estão conseguindo enxergar aí? Que eles são até uns tijolinhos brancos para manter essa coerência da cor, né? Com a base neutra. A bancada, ela tem uma pedra de cor um pouco mais neutra. E aí, os armários aéreos, eles são brancos. A iluminação de cima também, a parte do forro é toda branca também. Embaixo tem um amadeirado mais clarinho. Tudo tá dentro dessa coerência da paleta de cores que é mais clara e de tons mais neutros. E aí, quando eu venho com esse tijolinho aqui atrás, eu tô criando algo diferente, algo muito interessante para o olhar da gente apontar quando ele olha para a cozinha. Essa zona é uma das zonas mais importantes da cozinha, porque ela atrai muito o nosso olhar. A gente está ali mexendo muito na pia, mexendo muito no fogão. Qualquer pessoa que chega na cozinha de cara vai dar de cara com essa parte aqui. Então, quando você sabe trabalhar isso direitinho, você pode até revestir toda a cozinha de tinta branca normal. E colocar um revestimento que é um pouco mais caro só nessa parte aqui de dentro, entendeu? Essa parte que fica entre a bancada e o armário aéreo. E isso vai dar uma sensação de que a tua cozinha, talvez ela tenha toda uma extensão revestida com esse tijolinho, sendo que é mais só nessa parte, entende? São alguns truques, alguns segredos que a gente trabalha quando a gente está criando o projeto, que fazem com que a sua cozinha ela tenha uma cara especial, uma cara diferente, mas que por trás a gente está ali pensando nos custos, a gente está ali pensando em como vão ficar esses acabamentos. Algo interessante que eu queria falar para vocês sobre essa questão do revestimento ainda é como o revestimento ele está bem encaixado com o finalzinho dessa pedra da bancada. Vocês conseguem ver isso? Olha só, tá vendo como tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras bem certinhas do revestimento de tijolinho encaixado, um em cima do outro, até entre a bancada, entre o espelho da bancada, até o armário aéreo. Isso não é à toa, isso é sempre muito pensado em projeto, porque essas medidas, elas precisam realmente bater, para que você compre o revestimento nas quantidades corretas, não tenha desperdício com material, porque sei lá, você não calculou bem essas medidas, e aí, em vez de ser 6 fileiras exatas do revestimento de tijolinho, são 5,5 e vai ter que ter um corte da peça de revestimento lá na obra, sabe? Porque não foi pensado muito bem essa questão das medidas. Então, tudo isso tem que ser pensado antes, tudo isso a gente precisa antes ter uma noção, calcular direitinho, bater essas dimensões em obra. E aqui, essa solução criativa e de decoração e que faz toda a diferença no acabamento final da cozinha, na personalidade da cozinha, que é a alma dela quando a gente bate o olho e vê, ela tem isso por trás, ela tem todo esse cálculo por trás, sabe? Vou aqui colocar uma outra referência pra gente continuar a nossa conversa então. A gente falou aqui de cores neutras, falou sobre a importância da gente trabalhar essa parte do espelho, né, da bancada. E aí eu quero falar com vocês sobre iluminação. Iluminação é uma parte muito importante de tudo que tem a ver com arquitetura, mas especialmente nas cozinhas a gente tem formas de trabalhar a iluminação que fazem toda a diferença. Então, para começar, eu trouxe essa referência aqui primeiro para a gente já ter uma noção de zonas importantes para você iluminar com intenção em uma cozinha. E eu sempre falo isso nos stories, né? Que é importante a gente fazer uma iluminação que tenha uma intenção. Não seja só aquela luz geral no centro da sua cozinha, bem no meio do forro, e que quando você tá na frente da bancada cozinhando, aquela luz bate aqui na sua cabeça e faz uma sombra da sua cabeça em cima do alimento. E você não tá vendo exatamente com perfeita nitidez o que você está cortando, o que você está temperando. Ou então o erro de você escolher a lâmpada errada para a iluminação da sua cozinha. E aí, quando você vai escolher, você não verifica o que a gente chama de IRC, que é o índice de reprodução de cor. Ele garante que a cor, ela é a cor verdadeira, que você está vendo mesmo. A cor desse meu óculos aqui, ele é meio arroxeado, sabe? Então, a cor que eu tô vendo dele, arroxeada, é a cor dele mesmo, por causa que o índice de reprodução de cor das lâmpadas aqui do meu ambiente são índices bons, que são índices de 80. Quando você for comprar lâmpada, é bom dar uma olhadinha nisso. Então, qual o problema de você ter lâmpadas na sua casa onde você não faz a menor ideia se elas têm esse IRC ok? É você não saber se a cor do alimento que você está vendo é a cor verdadeira dele. Ou você ouviu a minha dica, colocou lâmpadas de cores mais quentes no ambiente, porém,
as cores quentes modificaram um pouco ali a cor verdadeira do alimento. E aí você não sabe se aquele alimento ele realmente está numa cor que é bacana para você consumir ou não. O IRC ele garante que em qualquer cor, seja uma lâmpada mais quente, uma lâmpada mais fria, uma lâmpada mais neutra, você vai estar vendo a cor desse objeto como ele realmente é. Para uma zona de serviço como a cozinha, isso é fundamental, porque você precisa estar visualizando a cor verdadeira das coisas. A gente vai falar mais durante a semana sobre outros ambientes, mas uma outra área que eu acho bem importante, isso tá, assim, sob controle, são os banheiros, são as penteadeiras, onde a gente está visualizando o nosso rosto, a gente está vendo se a gente está numa cor saudável, a gente está vendo como é que está o aspecto físico da gente mesmo, né? Então, essa parte das lâmpadas ela é bem importante. E assim, além de falar dessa parte de a natureza da lâmpada mesmo para a cozinha, uma outra coisa que faz muita diferença no conforto que você sente na sua cozinha são essas zonas que você está iluminando. Então, aqui nessa imagem tem duas zonas, vamos lá. Essa primeira aqui é uma zona de jantar, vocês estão vendo, né? Tem uma mesa, tem cadeiras. Então aqui, ao invés de eu deixar uma luz geral no centro da cozinha, que tem uma integração, essa cozinha que tem integração com a sala de jantar, eu estou iluminando com intenção sob a mesa de jantar. Estou colocando um pendente bem ao centro. As alturas desse pendente, elas são sempre muito importantes para que a mesa em si, ela tenha visibilidade. Todo mundo que está na mesa, em qualquer posição, consiga ver perfeitamente o que está posto nela. A gente consiga ter uma perfeita visualização de tudo que está sendo servido e o fato de o pendente estar numa altura adequada faz com que a gente não tenha sombras desnecessárias cobrindo os alimentos que estão sob a mesa. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto interessante de você observar como está sendo iluminado na sua casa, na sua cozinha, é essa parte aqui sob a bancada. Ó, tem aqui no cantinho esquerdo, eu vou colocar uma outra imagem já pra gente ver. Mas aqui no cantinho esquerdo, ó, dá pra ver, tem uma bancada, que provavelmente é uma bancada que tem áreas molhadas, né? Tem pia, tem a torneira, tem um armário aéreo, que é esse armário que a gente chama, que ele tá aqui na parede, uma altura um pouco mais acima. E aí, abaixo desse armário aéreo, tem uma iluminação bem mais sutil, que ela ilumina a bancada. Então, aqui talvez tenha sido feito com fita de LED, embutida na marcenaria. Como é que é isso, Bia? Quando você vai fazer o seu armário aéreo, você fala com o marceneiro ou você contrata um projeto de arquitetura para você deixar como se fosse uma pequena cava nesse armário aéreo, onde a fita de LED, que é como se fosse realmente uma fita maleável, como se fosse uma lâmpada bem comprida e maleável, né? Ela fica embutida justamente nessa cava. E aí ninguém vê que ela tá ali, né? Mas aí você consegue acender ela com o interruptor normal e ela vai iluminar a tua bancada do mesmo jeito. De um jeito que vai permitir que ali sob a bancada você tenha uma visualização perfeita de como estão os alimentos. Isso é maravilhoso. Não é só a única solução que existe para você iluminar bancadas, né? Você também consegue iluminar uma bancada, por exemplo, se você colocar uma arandela ali nas laterais, por exemplo. Eu consigo ver perfeitamente. Aqui nessa zona, né, nessa cavidade aqui, que tem nessa imagem aqui como exemplo, ele colocou a fita de LED. Mas vamos supor que nessa cavidade, nas duas pontas da cavidade, ele tivesse colocado uma arandela em cada ponta e talvez uma outra na frente, sabe? Ele estaria iluminando todas as zonas de dentro dessa cavidade, por cima da bancada. E a bancada estaria muito bem iluminada da mesma forma. Então, assim, com iluminação tem várias formas de você trabalhar, várias formas de você trazer mais conforto para o seu ambiente. Eu até coloquei um post essa semana lá no feed que fala com um pouco mais de detalhes como você faz uma iluminação confortável de forma geral. Esse post serve perfeitamente para cozinhas. Depois, quando acabar a live, vão lá dar uma olhadinha que vocês vão entender mais essa coisa da escolha das lâmpadas, da temperatura das cores que você escolhe. Por hora, para a cozinha, especificamente para a cozinha, bancadas bem iluminadas, iluminação com intenção, sob a mesa de jantar, tudo isso faz toda a diferença para criar uma cozinha aconchegante de verdade, não ficar aquela coisa fria, que você entra na cozinha e parece que você está entrando numa clínica, sabe, de tão frio que é. Beleza, gente? Vou colocar aqui uma outra referência. Eu acho que eu tenho uma outra imagem que dá para ver essa coisa da iluminação das bancadas também, que é muito bacana. Aquela outra imagem que eu tinha colocado também dava para ver, mas eu vou colocar aqui um projeto nosso. Pronto, esse projeto nosso aqui, eu tinha postado ele agora até.
ele tem justamente essa solução de iluminar abaixo da prateleira a bancada de serviço mesmo, de área de trabalho. Então você vê que eu tenho os pendentes ali sobre a ilha, onde estão as banquetas, eu tenho uma iluminação geral sob a mesa de jantar, que tem aqui as cadeiras, mas eu também tenho essa iluminação embaixo das prateleiras sob a bancada, porque eu preciso que os meus alimentos eles estejam visíveis para poder trabalhar com eles, ainda mais uma área de churrasco, né? Que precisa muito de espaço na bancada, precisa muito enfim, desse tipo de visibilidade. Então, aqui é um outro exemplo de como é essa parte de iluminação das bancadas, tá? Até aqui a gente falou sobre cores neutras, paletas de cores neutras na cozinha, falamos sobre o espelho da bancada. Olha só o espelho da bancada, como a gente trabalhou nesse projeto, como também é interessante ver o quanto dá para criar, o quanto dá para você transformar a sua cozinha abrindo a sua percepção, vendo direitinho o que você tem em mãos. Aquele outro que eu mostrei pra vocês, ele trabalhou com os tijolinhos, né? Mas esse aqui, a gente trabalhou colocando uma peça maior de revestimento. A gente colocou uma peça maior de porcelanato. E aí, o tamanho da peça mesmo, ele encaixa perfeitamente em dimensões com o final da bancada e com o começo da prateleira. Então, isso não é à toa. A gente precisa pensar isso tudinho para poder ter um encaixe perfeito, tá? E além dessa parte do espelho das bancadas, a gente falou também sobre iluminação, que é uma parte bem importante. Ó, vou dar um outro exemplo aqui, aí a gente já emenda no próximo tópico, né? Aqui, ó, é que eu não consigo me mover para vocês conseguirem visualizar. Mas aqui, dessa referência, dá pra ver direitinho como eu tenho uma outra alternativa de iluminação em uma cozinha diferente. Então, ali a gente estava iluminando as bancadas, né? Aqui, olha só, eu tenho essa ilha na frente da cozinha, da zona de trabalho principal. Aqui é uma ilha mais de apoio. Eu estou colocando banquetas, eu estou decorando com livros também. Olha que interessante, você não precisa se limitar na cozinha eu vou deixar só as coisas de cozinha. Na sala é que eu coloco livro, coloco essas outras coisas. Você não precisa fazer isso, ainda mais se a sua casa ela tem cozinha integrada com a sala. Você pode meio que fazer um mix de colocar alguns livros na cozinha para decorar, para poder fazer uma conexão visual com a sala de estar. E aqui, a parte da iluminação, ele trouxe 2 pendentes para cima dessa zona de bancada, justamente para também iluminar e trazer mais visibilidade para quem está comendo aqui sentado no banquinho. Beleza? Bom, aqui eu já vou falar de outra coisa também, aproveitar que a gente está com essa imagem para falar do nosso quarto ponto, que é a exposição intencional de tudo que você está mostrando na sua cozinha. Isso é algo que faz toda a diferença em uma zona de serviço como essa, porque o que mais deixa uma cozinha desconfortável de se estar é você ver coisas espalhadas e sem lugar definido nela. A questão toda da organização, de você definir lugar para as coisas, faz toda a diferença em um ambiente como esse. Então, você tem as panelas, vamos deixar as panelas em um lugar para as panelas, nos teus armários. Vamos colocar os depósitos juntos em um lugar apenas para os depósitos nos teus armários. Vamos colocar os eletrodomésticos juntos aqui, de fácil acesso para o dia a dia. Vou colocar isso aqui em cima da bancada, que eu uso muito. Vou colocar isso aqui na prateleira. Então, tudo isso precisa ter uma certa intencionalidade. Se você pensar isso com intenção e com antecipação, o teu dia a dia vai ser muito mais prático. Porque se você vê algo fora do lugar, você já vai acionar aquela chavinha. Opa, esse lugar aqui que essa batedeira minha não é o lugar correto dela, ela tá largada aqui, isso depois pode me atrapalhar quando eu estiver trabalhando e precisando achar as coisas. Então você joga aquilo ali para o lugar correto, entendeu? Isso faz muita diferença. E aí, quando você organizar tudo, organizar todos os itens nos seus lugares corretos, você vai perceber que você vai ter muito mais espaço do que você acreditava que você tinha. E aí, quando você perceber isso, você vai ver que você pode trazer mais beleza para sua cozinha. Olha só como é legal ver os detalhes dessa referência aqui que eu trouxe. Eu trouxe ela porque ela é bem simples, ela já mostra como dá para trazer beleza para um ambiente de serviço de forma muito prática. Aqui ela trouxe os livros, ela trouxe um jarro de flores, ela trouxe um prato onde ela colocou as cebolas ali, todas expostas e juntinhas. Isso fica... Gente, isso são detalhes assim que demonstram carinho, demonstram o cuidado que você tem com o seu espaço de doméstico, seu espaço de cozinha. E são muito simples de se fazer.
No momento que você desentulha a tua cozinha, que você define um lugar para cada coisa com intenção, você pode, com intenção, trazer esse prato aí de cebolas para decorar a tua ilha, trazer um jarro de flores, você pode trazer alguns livros. Às vezes a gente tem aquele livro de receitas que ele só fica ali empoeirado dentro do armário, ninguém usa para nada, mas ele pode estar servindo também como um item de decoração na tua cozinha, e tem tudo a ver com o ambiente que ele tá. Então, a exposição intencional de itens, acabei falando já do quinto ponto também, que é a organização, como ela é importante pra gente. Ó, essa outra referência dá pra ver isso bem direitinho também. Tanto a parte da organização quanto a exposição intencional de itens. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui com duas linhas de prateleiras, né? Essas duas linhas, vamos olhar com intenção para o que tem nelas. Eu não tô vendo aqui uma infinidade de panelas, não tô vendo aqui um amontoado de depósitos. Não, isso com certeza está guardado e organizado em um lugar definido aqui nesses armários aqui embaixo. E aí, para as prateleiras aqui em cima, eu deixo o que eu tô decorando na minha casa com intenção. Então, eu deixo alguns bowls, né, alguns pratos enfim, itens que eu posso usar com mais praticidade, que são bonitos. Eu deixo aqui expostos. Eu trago alguns livros. Aqui na pontinha a gente vê, ó. Eu trago alguns livros. Ali na lateral eu trago alguns potes, deixo eles agrupadinhos. Essa é uma dica, assim, de ouro, dica no eixo. É você agrupar os itens semelhantes para trazer uma sensação de ordenamento do espaço. Então, aqui a gente também vê uma cestinha, mais livros ali do lado. Aqui embaixo na bancada, ó, olha só a ideia do prato de cebolas que a gente viu lá no outro projeto, né? Aqui ele tá de volta, o prato de cebola, sendo que ele tá como? Ele tá com um prato mais fundo, com vários... Eu nem sei o que é isso aí. Não sei. Parece ata, né? Mas não, eu sei que não é ata isso aí. Mas... Qual é o nome? Ata é o que o pessoal chama de fruta do conde, né? Mas, enfim, eu chamo de ata. Parece um prato fundo cheio de ata dentro. Então, olha só como é legal. Você vê que de forma muito simples, você bate o olho, você já sente uma certa paz de espírito, que essa é uma cozinha organizada, que é uma cozinha decorada com intenção. E ela foi feita de forma... Tudo isso está sendo feito de forma muito simples. Eu estou revelando para você qual é o truque, que não é truque nenhum. Você consegue fazer na sua casa. É você desentulhar a cozinha, definir um lugar para cada coisa, agrupar os semelhantes, e aí você vai ver que vai sobrar muito espaço, e aí você traz beleza para esse espaço que sobrou. A dica de ouro para essa parte das prateleiras é você tentar deixar exposto como tá aqui, sabe? Tentar deixar exposto só o que você usa muito no dia a dia para você conseguir ter à mão sempre, com muita praticidade. E também deixar expostos itens que são bem bonitos. Ó o meu gato, gente. Esse aqui é o reboco, para quem não conhece. Olha só o bichinho. Bem calminho, só que não. Deu oi pros tios. Não. Bora lá. A criança é muito danada. Beleza, gente. Até aqui tudo bem. Recapitulando, como sempre, falamos de cores neutras, falamos do espelho da bancada, falamos sobre iluminação intencional, falamos sobre organização, sobre exposição de itens com intencionalidade junto com esse item da organização, né? Adorei. Oi, reboco. Aí agora a gente vai falar sobre o nosso último tópico, que é a parte mais de embelezamento do espaço. E aqui eu vou trazer logo essa imagem que é linda, maravilhosa, que ela tem alguns elementos que é legal a gente abrir o nosso olhar. Eu quero muito que vocês vejam e tenham uma abertura de percepção, para vocês decomporem essa imagem junto comigo e vocês olharem para sua própria casa e enxergarem o potencial que ela tem também. Porque olha só o que tem aqui nessa cozinha. Tudo que eu falei até agora tá aqui presente, certo? Eu tenho uma paleta de cores mais neutra, eu tenho uma iluminação com intenção, olha só o pendente aqui sobre a bancada da ilha para iluminar bem a ilha. Eu tenho organização, porque o que eu vejo ali atrás no fundo não é um amontoado de itens de cozinha de serviço. Eu tô vendo intencionalidade. Eu tô vendo uma organização com todos os
potes de temperos ali embaixo e todos eles têm uma padronização, que essa padronização ela tá dentro também da paleta de cores do ambiente. Eu tenho intencionalidade na minha decoração, então quando eu trago essa organização para cá, para a prateleira, eu tô trazendo justamente pro espelho da bancada. Esse espelho ele tem uns tijolinhos bem, eu não sei se vai dar pra ver, mas tem uns tijolinhos como revestimento, então é a parte que atrai mais o nosso olhar, como eu falei pra vocês, e é a parte onde ele tá colocando a alma do projeto dessa cozinha. Ele coloca o tijolinho, coloca a prateleira com todos os potes de temperos, e eu tenho a parte da beleza também. Que ninguém vive sem beleza, gente. Quem diz que beleza é futilidade, é algo supérfluo, não entendeu que não consegue viver sem coisas belas, coisas divertidas, coisas prazerosas na sua vida. Então, a beleza, ela cumpre esse papel até espiritual na nossa vida, sabe? Como seres humanos. A gente precisa se alimentar a nossa alma de beleza, de coisas belas que nos inspirem, nos motivem a continuar seguindo em frente. Aqui a gente traz isso de uma forma muito simples, que é com os vasos aqui, com essas plantas. Olha só como é interessante, você não precisa gastar rios de dinheiro para você ter uma cozinha que é confortável e que é elegante. Porque, na verdade, o que traz a sensação de elegância e de conforto para a cozinha é você ter esse apuro estético, é você ter esse tipo de sensibilidade, de enxergar tudo isso que eu falei até agora, esses outros 5 tópicos, todos que são mais práticos, né? Mas você colocar a cereja do bolo, coroando com beleza, cuidado e carinho os detalhes da sua cozinha. Nas outras imagens que eu coloquei aqui, isso é feito bastante com, por exemplo, o prato de cebolas, com aquele outro prato que tinha várias atas dentro, com a outra referência que a gente viu, né, que tinha um vaso de flor. Aqui a gente vê com o conjunto da coisa e também com esses vasos de planta aqui no final e com um vaso mais clean, mais limpo, só vidro, com os ramos dentro. Porque a beleza deles, a beleza do conjunto da coisa tá no próprio ramo, na própria planta mesmo, entendeu? Esse tipo de planta, ela é muito bonita. A gente às vezes quer inventar muito a roda, né? Mas, gente, se você for no seu mercantil, mais próximo da sua casa, e você for na seção de floricultura, comprar um ramo de flores, sabe? Uma plantinha ali, às vezes é uma coisa que custa R$ 15, no máximo R$ 30, você traz para sua casa, vai passar a semana dando um ar de vida, de frescor para tua cozinha. Isso aqui faz toda a diferença. É como se fosse a coroação do ambiente, sabe? A gente está coroando um ambiente que já é bonito e a gente está trazendo o nosso toque humano. É aí onde entra a personalidade da pessoa, do dono da cozinha, sabe? Eu adoro essa cozinha, eu acho ela muito linda. Vamos aqui ver uma outra referência pra gente conversar mais. Bom, a gente já trouxe várias, né? A gente já conversou sobre várias coisas. Vou trazer aqui uma outra cozinha aqui que a gente trabalhou, que é bem legal também, pra gente observar esses elementos todos. Olha só, essa aqui, a gente tem também esses elementos que eu trouxe aqui pra vocês, né? A gente tem a iluminação ali sob a bancada, olha só. A gente tem uma coerência na paleta de cores, uma paleta de cores mais neutra, que não cansa a gente com o passar do tempo, traz um conforto. A gente tem a integração visual com a sala de estar. Então, a gente também precisa ter noção de quais são as cores que estão na minha sala de estar, quais são as texturas, para poder trabalhar também na minha cozinha de certa forma, ter uma certa comunicação, né? A gente tem a iluminação aqui, ó, sob a sala de jantar também, que é bem intencional. Tudo tá muito organizado, com um lugar definido. A gente está expondo o que a gente tem intenção de expor mesmo, que comunica a personalidade do ambiente. Então aqui sobre a geladeira, no nicho da geladeira, no nicho ao lado, a gente tem alguns itens pessoais dos clientes que mostram isso, que mostram um pouco qual é a personalidade que eles, o que eles valorizam nessa cozinha e na dinâmica familiar deles. Tudo isso está exposto aqui e o ambiente ele está comunicando, tá bom? Vou mostrar aqui a última referência para a gente encerrar. Nossa, deu coceira no meu nariz. Pronto, eu vou mostrar isso aqui só pra gente fechar com chave de ouro.
Trouxe uma cozinha mais colorida, né? Para mostrar que é possível você trabalhar bases mais neutras, como eu estava falando para vocês, né? Uma coerência entre todos os itens, de todas as cores, todas as texturas que a gente traz no projeto da tua cozinha. Porém, também trazendo cor, porque a cor, ela também comunica, assim, primeiro que tudo tem cor, né? Mesmo quando eu falo assim de base mais neutra, amadeirado, o amadeirado ele é como se fosse um tomzinho de laranja, né? Se você parar pra olhar bem, os tons neutros como um todo, eles têm um fundinho meio cinza ali, né? Então, aqui a gente consegue trazer uma cozinha azul, a gente consegue trazer esse toque de cor um pouco mais saturada, né, como a gente chama, e fica muito bem equilibrado com todos os tons neutros da cozinha, justamente porque são tons mais neutros. E aí o interessante é você entender qual é a tonalidade de cor que você está escolhendo para decorar a sua cozinha, né? Mas observa como tudo que eu te falei até aqui está presente aqui nessa imagem também. O espelho aqui, ó, que é esse recorte, né, que fica logo acima da bancada, ele tem um revestimento diferente. A gente tem uma organização e uma disposição intencional dos elementos, de tudo que tá ali, ó, aqui exposto aqui embaixo. Eu tenho a cafeteira, eu tenho um forninho de pão e só. Eu não tenho um monte de tranqueira, sabe? É tudo com muita intenção pra gente ter área de trabalho livre pra gente usar a cozinha. Beleza, gente? Deixa eu tirar aqui agora. Bom, essa foi a nossa conversa de hoje sobre cozinhas confortáveis. Me digam se vocês gostaram. Quero ainda conversar um pouco mais com vocês antes da gente encerrar aqui. Amanhã nós vamos ter mais uma live para continuar a nossa conversa. Deixa eu lembrar aqui qual é o tema, que eu até esqueci. O Matheus, se estiver aí e quiser me dizer qual é o tema, que eu realmente esqueci. Bom, e aí, quem me repostar nos stories, comentando que gostou de ouvir toda essa conversa, que achou essas dicas muito legais, eu vou mandar um resumo desses tópicos aqui bem bonitinho no seu direct, tá bom? Quem quiser também acompanhar mais as conversas, ser mais lembrado das próximas lives, a gente vai fazer live aqui até domingo, pode ir lá no link da minha bio, que lá vai ter mais informações, tá bom? Bom, no mais, acho que a gente se vê amanhã. Ah, pronto, área de serviço. Amanhã nosso papo é sobre área de serviço linda. Vou te mostrar como você consegue ter uma área de serviço que é bonita de verdade, que não é só aquele lugar que é o depósito da casa que todo mundo enfia tranqueira e que ninguém gosta de ficar muito tempo. Não, dá pra fazer uma área de serviço muito bonita, especialmente se ela for bem integrada ali com a cozinha ou com uma área mais externa, né, uma área de jardim, tem algumas que são mais assim. Mas mesmo que não seja, eu vou mostrar o que a gente precisa fazer, quais são os segredos, mostrei aqui como se fossem os segredos e os truques para uma cozinha confortável, né, e aconchegante. Então amanhã eu vou mostrar a mesma coisa, só que para uma área de serviço que é linda de verdade, tá? Já passou do tempo de cozinha e área de serviço serem ambientes apenas funcionais. Exactement, como diz, né, no francês. Um cheiro, gente. Até amanhã.